Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Sexta sim, aqui na sua rádio Savana 100.2. Comentamos os temas que marcaram esta semana. É um programa que pode ouvir indiferido aqui nessa rádio aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. Hoje vamos comentar sobre os novos cenários traçados pelo SADC para Cabo Delgado. Vamos também olhar para os comentários da senhora Graça Machel em relação à natureza do conflito em Cabo Delgado, as pressões também que há para o aumento dos preços dos combustíveis. Também vamos comentar o relatório dos Estados Unidos sobre os direitos humanos focado para Cabo Delgado. Fernando Lima, boa tarde. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Numa semana que além fronteiras, sobretudo aqui na província do KwaZulu-Natal, há uma catástrofe. Uma grande catástrofe, e uma catástrofe que tem uma dimensão muito maior do que o último ciclone que nos visitou, o ciclone Gombe, que foi aquele que até agora causou os maiores estragos e o maior número de vítimas. Só para termos uma dimensão das chuvas torrenciais que se abateram sobre esta província da África do Sul, que é vizinha a Moçambique, há para já mais de 300 mortos e os números têm tendência a aumentar. Os moçambicanos, ou parte dos moçambicanos, têm a dimensão do que é a solidez daquilo que é chamada a N4, a estrada que liga Moçambique à África do Sul via Ressano Garcia, para dizer que largos troços da N2, que é uma autoestrada com a mesma dimensão, até mais sofisticado, sobretudo na zona de Durban, largos troços desta estrada foram completamente destruídos pela força das águas. Portanto, é uma grande tragédia para os sul-africanos. O próprio presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, já esteve na área. É uma catástrofe para os nossos vizinhos. E os deuses desta vez pouparam-nos, porque a tempestade podia também ter assolado aqui a parte sul. Mas há previsões para chuvas este fim de semana, para Maputo, sobretudo. Esperamos sim, que mas não sejam nesta dimensão ciclónica ou diluviana, porque foi de facto uma chuva diluviana aquela que se abateu sobre o KwaZulu-Natal, que é esta província que faz fronteira com Moçambique na parte sul. Muito bem, Fernando Lima, antes de olharmos para estes temas que alinhamos para o programa de hoje, vamos ao seu tema de semana em que vai começar a ser construída a linha de energia para Malau. A linha de energia para o Malau, enquanto tal, já não é notícia, uma vez que os financiamentos foram assegurados há 2 anos. O presidente Nyusi esteve no Malawi o ano passado e lançou aquilo que agora parece muito normal aqui em Moçambique. Lançou a primeira pedra da linha do lado malauiano, assim como também tinha visitado os trabalhos da linha férrea que pela zona de Tete vai religar de novo Moçambique e o Malawi. Desta vez as notícias são que já foram identificados por concurso público as empresas que vão construir a linha e uma subestação em Matambo, portanto, a subestação que vai tratar a energia que vai circular ao longo desta linha, que só do lado moçambicano são 142 quilómetros até à fronteira. Portanto, há 35 a construção da linha, que foi adjudicada a um consórcio indiano, vai custar 35 milhões de dólares, e a subestação que vai ser construída em Matambo. Matambo fica ali na zona do cruzamento da estrada para Tete, e que depois vai para o Songo, o sítio onde está a barragem de Caorabassa. Ali vai ser construída uma subestação
e esta subestação vai ser construída por um consórcio chinês e vai custar 25 milhões de dólares. Isto também assinala o bom momento que atravessam as relações entre Moçambique e o Malawi, uma vez que este projeto tinha sido concebido anteriormente e, por causa do mau relacionamento entre os dois países, o Malawi unilateralmente cancelou o projeto de ligação, não obstante ele ter beneficiado de um financiamento anterior de 45 milhões de dólares por parte do Banco Mundial. Fernando Lima, é Moçambique a consolidar esta posição do novo player na matriz energética da SADC? Absolutamente. Moçambique é definido como um dos grandes hubs elétricos ou energéticos para a região da África Austral. Estes novos projetos estão exatamente a materializar essa ambição e este desígnio, em última análise, do próprio país. Espero não estar errado, mas com as últimas conversações havidas na África do Sul, com as limitações que a África do Sul tem em relação à energia elétrica, parece que finalmente o governo da África do Sul está disposto a comprar mais energia de Moçambique, o que abre potencialmente as portas para se garantizar a construção de Mpanda com a segunda barragem sobre o Zambeze, claro, do lado. Ou avançar também com o projeto da Central 2 de Cahora Base. Exatamente, embora os técnicos agora acham que é mais fácil, é mais rentável e é mais profícuo avançar-se com Pandancua em vez da Central Norte, isto por causa de questões técnicas, isto por causa do aproveitamento da água turbinada. Para falarmos em termos muito simples, basicamente Pandancua vai turbinar ou vai returbinar a água que já foi turbinada a montante pela própria Como central. Como dizia o engenheiro da HCB, a água tem que chegar cansada no Oceano Índico. Absolutamente, e é uma grande tragédia do subdesenvolvimento, apesar dos ecologistas não gostam de ouvir isto, porque acham que as barragens também têm grandes impactos ambientais, mas é uma grande tragédia Moçambique ser subdesenvolvido e não ter a capacidade de aproveitar grande parte do seu potencial hídrico, sobretudo quando as energias de origem fóssil estão postas em causa. Não obstante, acho que estamos a fazer uma grande marcha atrás neste momento, porque o confronto Rússia-Ucrânia está a levantar muitas interrogações. As próprias sanções à Rússia impõem a procura de outros mercados e outras fontes, inclusivamente, na minha opinião, e não só na minha opinião, os próprios parâmetros de segurança que foram estabelecidos para o recomeço das atividades da Área 1, as próprias interrogações que a ExxonMobil, que é o líder da exploração do gás na Área 4, vão refazer ou estão a refazer os parâmetros estabelecidos em matéria de segurança e, eventualmente, teremos o projeto a recomeçar mais cedo do que o previsto na Área 1 e, eventualmente, a decisão final de investimento para a Área 4 também pode ser antecipada, porque o combustível que os Estados Unidos pretende fornecer à Europa não é suficiente para cobrir todas as necessidades europeias e o gás que é fornecido e que seria também fornecido pelo segundo pipeline a partir da Rússia
para o resto da Europa. Muito bem, Fernando Lima, vamos aos nossos principais temas. Esta semana foi marcada por esta reunião do chefe de Estado do Governo da troca do órgão da SADC, que decidiram pela transição do cenário 6 para o cenário 5, o que está virado à estabilização e desenvolvimento das zonas conquistadas, estando entre essas prioridades o apoio à assistência humanitária. Será desta como questão na Savana 2? Não sei, eu tenho dúvidas e estou mais naquela linha de São Tomé ver para crer. Porque o comunicado final da SADC tem muito de marketing. Ou seja, a SADC pôs a sua melhor imagem em relação a esta reunião de Pretória, que foi o seguimento da reunião anterior de Lilongwe, onde foram analisadas as insuficiências da força da SADC. É preciso dizer que quarta-feira houve também outro exercício de relações públicas de 2 responsáveis do exército sul-africano para dizer que estão a infligir grandes baixas ao inimigo em Cabo Delgado. Portanto, há todo um esforço para demonstrar que a SADC não está tantos furos abaixo da força ruandesa, isto porque os próprios moçambicanos em Cabo Delgado e aqueles que sofrem as agressões dos jihadistas se questionam sobre a postura da SADC no teatro das operações. Portanto, isto como preâmbulo para explicar o porquê deste comunicado e o porquê deste anúncio de mudança do cenário 5, do cenário 6 para o cenário 5. Para o cenário para esta 5. transição. Isto desmontado por miúdos significa que a SADC passou de uma postura mais agressiva, mais ofensiva, para um cenário misto, em que mantém a postura ofensiva, mas em que haverá um desdobramento para outro tipo de atividades, o que significa também que uma parte das tropas se vai dedicar ou tem uma nova missão ou uma nova definição de missão, que é controlar quadrícula no terreno, ou seja, controlar espaços e não tanto operações ofensivas. Teoricamente isto parece-me acertado, parece-me certo. Na prática eu estou receoso que é eventualmente demasiado cedo para esta mudança de cenário, uma vez, sobretudo, nas áreas de Nangad, Macomia e nos arquipélagos, nas ilhas ao longo da costa sul de Cabo Delgado, a instabilidade militar é demasiada. Não é por acaso que a África do Sul está a aumentar o seu contingente para dotar de meios para a tal postura de quadrícula, ou seja, de retenção de território, mas também para aumentar as suas operações. As informações que temos de Cabo Delgado é que nos próximos dias ouviremos sobre novas ofensivas militares, exatamente a partir da zona de Macomia, onde está este novo contingente militar sul-africano. Um batalhão foi preparado especificamente para atuar nas condições de Cabo Delgado, e houve também novo material de guerra que foi fornecido para enfrentar os desafios da zona sul de Cabo Delgado. Portanto, é este o cenário. Resta saber se as missões do presidente Nyusi junto de Bruxelas tiveram êxito assinalável, nomeadamente arranjar fundos para se pagar
à força da SADC e também à força... Esta mensagem, com essa transição, é essa mensagem que a SADC também pretende passar e buscar fundos externos para esta parte de apoio humanitário em Cabo Delgado. É essa a minha interpretação. Depois temos o problema da ADIN, que é um bocadinho um dos elos mais fracos na operação de Cabo Delgado, uma vez que neste momento já devia estar a funcionar a todo vapor para exatamente complementar ações de natureza civil com as ações de natureza militar, e esta operação continuamos a não ver esta operação no terreno, o que é no mínimo intrigante, mas penso que vamos abordar mais à frente esta problemática quando analisarmos a intervenção da senhora Graça Machel em relação ao conflito em Cabo Delgado. Esta busca de fundos no exterior, Fernando Lima, numa altura, por exemplo, que Moçambique não cede estas pessoas para votar na ONU pela condenação da Rússia, não acha que estes países ocidentais, muitos deles que já prometeram, falou da visita do presidente Nunes a Bruxelas, não irão congelar esses apoios a exigir que Moçambique e alguns países da SADC mudem de posição em relação à Rússia? Ou SADC como bloco, ou países da SADC, alguns deles que votaram a favor da Rússia, vão conseguir buscar dinheiro em nome de Moçambique? Neste momento é um ponto de interrogação. Ou seja, é possível que os reflexos desta abstenção se venham a sentir nos próximos meses. De qualquer forma, a favor de Moçambique e dos outros países da África Austral, uma vez que o bloco da África Austral agora está em maioria a posição da abstenção, tem também uma bandeira que é muito cara, não só ao Ocidente, como em relação aos Estados Unidos em particular, que é a luta contra o terrorismo e contra o Estado Islâmico. Então, não é possível penalizar-se, ou seria muito perigoso penalizar-se um país e um grupo de países que está a fazer um esforço real, não um esforço de proclamação de papel, para combater uma ameaça global que é personificada pelo terrorismo e pelo jihadismo militante do Estado Islâmico, cuja presença é assinalada no norte de Moçambique e que sabemos que é também um perigo real, sobretudo para a África do Sul. Recentemente, o presidente Nunes disse às tropas ruandesas, numa dessas visitas discretas que faz ao Cabo Delgado, que Moçambique e Cabo Delgado não tem fronteiras, o que foi entendido como um recado para os ruandeses não se limitar apenas naquele eixo Palma-Musimba da praia. Aparentemente, Ruanda tem optado por uma posição de uma postura muito mais cautelosa, evitando mais atritos com a SADC, sobretudo a África do Sul. Estará Nunes, Fernando Lima, a pressionar Kigali a enviar tropas para as zonas que neste momento são controladas pela SAMIM? Eu tenho, a minha interpretação é essa, e neste momento digamos que Moçambique está na ofensiva em relação a esta nova postura do contingente ruandês, mas há uma atitude mais cautelosa por parte do Ruanda. De acordo com fontes ruandesas, o argumento de Kigali tem sido nós não queremos criar ruído na SADC. Compreendemos que no passado houve tantos pontos de interrogação quando a força ruandesa se antecipou à força da SADC. Esses rumores e essas interrogações só foram eliminadas pelo performance da força ruandesa, pois não há qualquer comparação entre a performance das duas forças. É evidente
que a força da SADC estava mal preparada em homens e material e, portanto, não é de estranhar também que o seu performance não podia ser bom, não porque os soldados não sejam bons, mas porque, tal como foi analisado pelos especialistas da SADC, eram precisos determinados elementos em número de homens e em quantidade de material estamos a falar daquela lista que vazou para o Delma. Absolutamente. E aqui em Moçambique muita gente perguntou porquê 3.500 homens. Ora, a realidade mostra isso. O Ruanda tem 2.500 homens num espaço de 2 distritos. Ora, é muito difícil que uma força de pouco mais de 1.000 homens tenha que responder por uma quadrícula muito mais abrangente, que são as ilhas, a costa, Macomia, Nangade, Moeda, Muidumbe. Até em situações de emergência foi preciso acudir no Niassa. Por outro lado, e numa situação de emergência, e porque isto ameaçava a estabilidade em Palma, o Ruanda aceitou entrar em ações operacionais na zona de Pundanhar e na zona de Mocimboa do Rovuma com sucesso. O que leva, e eu acho que esta iniciativa do presidente Nyusi tem estes dois sentidos, um sentido diplomático e de pressão e um sentido pragmático e de atuação prática, no sentido de passar a mensagem: se vocês não fazem, eu tenho onde ir buscar para mostrar que é possível eliminar a ameaça jihadista. Portanto, isto não é a guerra das estrelas, não é a guerra de PlayStation, são questões muito reais. Eu penso que o presidente Nyusi, não sendo um militar genuíno, ele tem uma percepção muito boa dos desafios de Cabo Delgado, e apesar, eu diria, acho que estou em posição para dizer isso, apesar dos muitos boicotes, incluindo da área da segurança, da área da inteligência e da própria área operacional, ele tem sido uma pessoa que tem compreendido muito bem o tipo de desafios militares que se colocam em Cabo Delgado e tem procurado resolver estes aspectos. Inclusivamente esta questão dos apoios financeiros, quando se abrem, por exemplo, ou se abriram as possibilidades de apoio adicional em material não letal, uma vez que foi este o tipo de apoio que a União Europeia disse que estava disponível a prestar, para além de Moçambique, também ao contingente do Ruanda, também ao contingente da SADC. Falando do que dizia Fernando Lima, de que talvez aqui há uma outra mensagem que o presidente Nyusi, se vocês não fazem, eu tenho onde buscar. Alguns jornalistas acham mesmo que a África do Sul ainda não deu tudo nesta luta contra a insurgência em Cabo Delgado. Essa também é a minha opinião, e digamos que o performance em Cabo Delgado deixou o orgulho ferido do contingente da África do Sul, que até agora nunca tinha sido questionado, e o seu match, ou seja, o seu desafio, era sempre o contingente ou a força militar angolana. Ora, se Angola não está no teatro de operações de Cabo Delgado, eles ficaram como que na supremacia militar em Cabo Delgado, mas o seu performance esteve muito aquém. Depois, a África do Sul é um país sofisticado, tem as suas próprias instituições de análise de performance de segurança e performance militar, e todas essas instituições foram altamente críticas pelo desempenho da África do Sul. Para se compreender a natureza e a sensibilidade que os sul-africanos têm nesta matéria, têm na matéria de hegemonia e de potência no continente africano, só o facto
de ter morrido em combate um soldado das tropas especiais. Isto provocou um debate terrível nas instituições de análise a questões de defesa e segurança na África do Sul. Ou seja, eles não só têm orgulho na força que têm, como também são muito críticos a este tipo de situações. Nunca vi um debate em Moçambique ou noutro país limítrofe por causa da morte de um só soldado. Aliás, foi escrito nestas organizações especializadas que foi a primeira vez que faleceu um homem das forças especiais. Já me esqueci o período, mas ao longo de vários anos a África do Sul nunca tinha sofrido uma baixa nas forças especiais e em operações de combate. Regressam novamente, Fernando Lima, as reticências sobre o papel da Tanzânia. O portal All Africa descreve a atuação dessas forças tanzanianas como anêmica e enigmática. Dá como exemplo o empenho das forças tanzanianas na RDC, mas o mesmo já não acontece em Moçambique. Eu tenho as minhas próprias percepções desta posição da Tanzânia, e as minhas percepções foram reforçadas por um artigo recente de um jornalista ugandês que vive no Quénia, o Charles Onyango Obo, que visitou algumas semanas atrás Cabo Delgado, e ele movimenta-se muito bem entre Kigali, Nairobi e Dar es Salaam, e ele escreveu qualquer coisa muito complementar ao teu comentário, que é a Tanzânia tem esta posição ambígua em Cabo Delgado, porque, por um lado, tem que desempenhar o seu papel de força da SADC em Moçambique, mas, por outro lado, tem que proteger as suas costas. Quais são as costas da Tanzânia quando o contingente está colocado em Nangad? Tem que proteger o próprio sul da Tanzânia. Ora, operacionalmente, se a Tanzânia faz muita pressão sobre o jihadismo dentro de Moçambique, a tendência natural será que as forças, tal como aconteceu ao sul do rio Messalo e no distrito de Macomia, será que as forças acossadas dos jihadistas fujam para o sul da Tanzânia, onde existe um campo natural para a sua progressão, nomeadamente as mesquitas, líderes espirituais, algo que a Tanzânia não quer. Portanto, a Tanzânia, pressionada por Filipe Nyusi nas últimas conversações com a senhora Samia Suluhu, a nova presidente tanzaniana. Aliás, a Tanzânia mudou a sua posição e mandou um contingente robusto para Moçambique, quando se esperava que a participação da Tanzânia seria simbólica, mas a força tanzaniana está em Moçambique e não está. Ou seja, limita-se a ocupar as zonas onde está baseada, não faz ofensivas. Mas vem pedindo alastramento, já diz, por exemplo, para Mutuara, naquela zona. Essa é o objetivo, e é isto que é alvo de análise do Charles Onyango Obo, que eles não podem fazer muita pressão em Nangad, porque senão vão ter um problema na sua própria casa. Então, é um bocadinho, estamos a fingir que estamos a combater. É terrível eu ter que fazer este comentário, mas este é um comentário muito sério. E muito sério porquê? Porque se olharmos para as últimas estatísticas e análises da publicação Cabo Ligado, de que nós Mediacube, também fazemos parte, há uma grande incidência de ataques às aldeias de Nangad. E a força que tem defendido os camponeses nas aldeias de Nangad é a chamada força local, os milicianos, não é o contingente tanzaniano, nem a companhia do Lesotho que acompanha a Tanzânia em Nangad. Portanto, há evidências
há evidências do mau desempenho da Tanzânia em Nangat, há evidências do desconforto das autoridades locais. Claro que não vamos ouvir o general Cristóvão Chume a fazer esses pronunciamentos, ele que inclusivamente ficou aborrecido com a gafe do brigadeiro Chongo. Não vamos ouvir, e o general Chume tem uma postura, ele tem uma digamos, tela muito diplomática na maneira de analisar as coisas. Ele é uma pessoa de estudos de Estado-Maior, portanto tem uma componente de diplomacia na área militar importante. Portanto, não vamos ouvir nenhum militar moçambicano a pronunciar-se negativamente sobre o desempenho da Tanzânia, mas esta é a verdade dos factos, e não são só os moçambicanos que dizem isso. Agora temos este jornalista muito conceituado e muito abalizado no assunto a exatamente fazer o mesmo tipo de verificação em relação a esta ambiguidade da força tanzaniana em território moçambicano. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um intervalo e voltamos. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar agora, vamos olhar para os comentários da senhora Graça Machel. Fernando Lima, isto enclara a oposição a setores do seu partido que sempre repudiaram a ligação entre a pobreza e o terrorismo. Graça Machel defende mesmo que há resistência em reconhecer estas causas internas do conflito e propõe um estudo de dimensão endógena do conflito. E esta resistência, Fernando Lima, continua? Sim, essa resistência continua e, inclusivamente, está a prejudicar todo um plano que foi elaborado para a atuação da Agência de Desenvolvimento do Norte, que teria o principal enfoque em Cabo Delgado. Nós sabemos que todo o plano da ADIN, para o bem e para o mal, neste caso, eu diria com deficiências próprias, que são também próprias ao governo de Moçambique, no sentido de exagerar no papel que os doadores devem ter em todos os programas de desenvolvimento de Moçambique. Toda a ADIN foi concebida no sentido de ser o recipiente de fundos dos doadores. Portanto, os doadores queriam financiar a reconstrução de Cabo Delgado via ADIN. Ora, os doadores recusaram esta ideia de ADIN ser um grande saco azul. Não vale a pena sequer aqui no programa explicar porque é que os doadores estão de pé atrás para qualquer saco de dinheiro que seja dado a Moçambique. Por isso que o novo relacionamento do FMI basicamente aponta no sentido de dizer nada será como antes. Aliás, ainda vão cair lágrimas quase de sangue para justificar o financiamento de emergência ao Covid. Os doadores, nomeadamente as Nações Unidas, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, disseram a Moçambique que não haveria dinheiro internacional se não fosse desenvolvida uma estratégia de atuação em Cabo Delgado, onde haveria uma quinta agência especializada, a UNOPS, que, digamos, fará o procurement de todas as operações, porque nós sabemos que as unidades de procurement é que são as unidades estratégicas para definir o dinheiro vai para A, B ou C. Portanto, o dinheiro viria ou virá dos doadores, mas em relação aos projetos específicos, ainda assim é controlado por outra agência das Nações Unidas que tem exatamente essas atividades de procurement e de controle dos projetos. Ora,
Basicamente, esta estratégia que está no Conselho de Ministros, eu posso dizer, há mais de um mês para aprovação, aparentemente membros do Conselho de Ministros não aceitam esta visão de que há elementos internos substanciais que contribuíram para o conflito em Cabo Delgado, nomeadamente a pobreza, a desigualdade, as clivagens étnicas, religiosas, linguísticas, o problema da etnicidade da zona costeira com a etnicidade das zonas do interior, a imposição de um grupo étnico sobre outro grupo étnico, ou seja, demasiadas questões mais ou menos tabu para o governo, que não são tabu, por exemplo, para a nossa comunidade académica, que já elencou também estas questões como causas fundamentais. O governo não gosta de elencar causas internas, como não gosta também de elencar causas religiosas, prefere o jargão, digamos, muito amplo da agressão externa e serve-lhe muito a contento esta roupagem de terrorismo, sem sequer referirmos a que terrorismo estamos a referir. Então, para já, isto está a impedir que este plano e esta estratégia de desenvolvimento em Cabo Delgado avance e penso que, basicamente, a senhora Graça Machel se está a posicionar ao lado de muitas instituições académicas de Moçambique, nomeadamente académicos do IES, académicos ligados ao MASC e ao próprio CDD, que exatamente dão um grande ênfase, e o OMR seria injusto não mencionar o Observatório do Meio Rural. Portanto, a senhora Graça Machel, que é uma pessoa atenta às realidades do país e às realidades sociais do país, vem acrescentar o peso da sua voz ao realçar estas questões internas que são muito importantes e, se não considerarmos estas condições internas, estamos a perder de vista a natureza do conflito, porque em adição a estes problemas, o governo também gostaria, e é compreensível em última análise este aspecto, o governo gostaria de acrescentar, e estamos a falar de um plano de qualquer coisa como 2,4 bilhões de dólares, o governo gostaria de ver contemplada uma fatura de qualquer coisa como 2,5 bilhões de dólares em auxílio militar para fazer face ao conflito. Então é preciso separar a zona militar da zona de desenvolvimento e da zona tipicamente civil e social das questões de natureza militar, mas o que é certo é que nós, no fim do dia, não estamos a ver a ADIN a funcionar em Cabo Delgado quando era mesmo necessário. Por exemplo, nós temos o cenário de funcionários públicos e responsáveis públicos nas sedes distritais desocupadas da bandidagem, do jihadismo, que precisam de reconstrução. Não há fundos para a reconstrução e esses mesmos funcionários estão a trabalhar a partir de tendas de campanha. Ora, as tendas de campanha, como o próprio nome indica, são de campanha. Não podemos ter a expectativa que um responsável distrital vá fazer toda a sua vida a viver dentro de uma tenda de campanha. Olhando ainda, falando para essas causas internas, o presidente Nunes tem argumentado que há vários focos de miséria em diversos pontos do país, mas não se verificam episódios de insurgência armada. Ignora-se aqui as especificidades de Cabo Delgado, Fernando Lima? Ignora-se as especificidades de Cabo Delgado e de outros tipos de fenómenos.
Por exemplo, uma bomba, um míssil, uma dessas cargas explosivas, um rocket. O rocket não explode se não tiver espoleta, se não tiver aquilo que antigamente dizíamos, o fulminante. Portanto, é preciso haver a combinação do elemento que faz a faísca para a outra parte fazer a explosão e depois haver uma parte que tem a fragmentação que inflige, porque os danos não são apenas causados pelo movimento e a deslocação de ar de uma explosão, mas também pelos fragmentos que um determinado projétil liberta. Então, isto para dizer o seguinte, que é verdade, tem algum sentido esta argumentação, a pobreza existe no Niassa, existe na Zambésia, existe em Gaza, existe em todo lado, mas é a combinação de vários fatores que fez com que Cabo Delgado encontrasse o terreno fértil para que o jihadismo progredisse. Eu achei muito interessante o Charles Onyango já publicou 2 artigos sobre Cabo Delgado e ele diz uma coisa muito interessante, Cabo Delgado está mais próximo de Kigali do que Cabo Delgado está de Maputo, mas Cabo Delgado está mais próximo da cultura Swahili da África Oriental do que da cultura Banto mais ao sul de Moçambique. E este é um fenómeno, ou seja, não podemos deslocar de Moçambique da posição que ocupa para outra posição, não podemos afastar Moçambique da própria herança histórica. Sabemos da própria viagem do Vasco da Gama, quando subiu para Mombasa, para Quiloa e tudo isso, onde foi apanhar o tal piloto que lhe conduziu até a Índia, quando na história que aprendemos na escola foi o Vasco da Gama que descobriu. Não, ele foi um piloto árabe que o orientou até chegar à Índia, porque os árabes já faziam esse tráfico entre a costa oriental africana e a Índia. Portanto, é preciso compreender mesmo as rotas da droga. As rotas da droga seguem as antigas rotas que vinham do Golfo do Oman até ao norte de Moçambique, até aos sultanatos de Angoche, da ilha de Moçambique, que fazem todos parte do mesmo, da ilha de Pemba. Quando eu digo ilha de Pemba, não estou a falar de Moçambique, estou a falar da Tanzânia, de Zanzibar, do sul, da zona costeira do Quênia. Portanto, isto para dizer que são as especificidades de Cabo Delgado que possibilitaram a ignição, e usando este termo meio bélico, do conflito que aconteceu naquela província. Vamos fechar este tema com um outro pronunciamento de Graça Machel, também abordou esta questão do conflito Rússia-Ucrânia, sobretudo em relação à posição neutral de Moçambique, argumentando que esta postura é coerente com o seu passado. Isto está a falar da pertença. Ela acha que era importante reativar aquele movimento dos não alinhados. Fernando Lima entende que há espaço nesta nova configuração geopolítica, geoestratégica, para voltarmos aos não alinhados. Não sei, eu tenho dúvidas. A posição da senhora Graça Machel não é original. Ouvi outras pessoas da minha geração e da geração dela falarem sobre isso. Eu tenho muitas dúvidas sobre o renascimento ou, eu diria, das cinzas do movimento dos não alinhados. E também me parece haver uma certa nostalgia em relação a este posicionamento. Eu continuo a afirmar que Moçambique, e em termos de realpolitik, tem que pôr na balança todos os pesos, condimentos, argumentos pró e contra, se nos devemos posicionar
a favor ou contra a invasão da Ucrânia, se os nossos interesses estão no Ocidente ou estão na Rússia. Infelizmente, nós estamos a ser confrontados por aquilo que agora se define pela nova multipolaridade. E é muito triste dizer isso, mas está de regresso uma nova Guerra Fria nos próximos anos, e esta nova Guerra Fria foi despoletada e avivada por este conflito na Ucrânia. Vamos comentar o relatório dos Estados Unidos sobre os direitos humanos, que já foi publicado. Ela destaca a redução de números de mortes, sobretudo está a falar de Cabo Delgado, que caiu de 60 para 30, e diz que isto é resultado da intervenção das tropas internacionais em Cabo Delgado, Fernando. Eu penso que objetivamente é verdade. Se compararmos com os números que são apresentados, mais uma vez cito o projeto da ACLED Cabo Ligado, as estatísticas que eles têm, que apresentam, e que são as estatísticas mais credíveis neste momento, eles mostram também o decréscimo do número de vítimas civis, militares, número de incidentes, e isto deve-se à presença da força internacional, sobretudo ao elemento estabilizador que foi a presença do contingente ruandês nos distritos de Palma e Mocimboa da Praia. Eles também destacam no seu o relatório estas denúncias das organizações da sociedade civil sobre abusos cometidos também pelas forças governamentais. Apesar do governo de Moçambique tentar pôr a sua melhor face e negar estes abusos, apesar dos contínuos avisos, quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia, quer da própria Total, apesar da currícula da formação das forças militares e forças policiais incluir atualmente matérias de direitos humanos, essas mesmas violações continuam. Por exemplo, foi reportado há 2 semanas a morte por espancamento de 2 pescadores na zona de Palma. Isto é inaceitável. 2, também não deixa de ser preocupante que a população, quando tomou conhecimento da prisão, da detenção destes 2 pescadores e do cometimento de sevícias contra eles, não foi fazer queixa no comando da polícia, correu para o contingente ruandês para fazer queixa e para pedir auxílio para a sua intervenção. Mostra que há maior confiança. Absolutamente. E isto não deixa de ser, por um lado, danifica a imagem das forças de defesa e segurança, mas, por outro lado, deve ser uma matéria de reflexão. Quando se diz que a população tem mais facilidade em dialogar com o contingente ruandês, que consegue falar Swahili com a população, com os soldados que vêm das províncias do Sul e que não pronunciam uma única palavra em Moani ou noutra língua local, isto mostra que, por via da língua, a população tem a tendência de estar mais próxima do contingente do ruandês do que da sua própria força, sobretudo quando essa força também é sinónimo de brutalidade e de agressão. Isto não é uma adjetivação negativa das FDS, mas é comprovada por determinadas atuações no terreno que mancham estas mesmas forças. A Total, que está sobre fogo crítico em várias zonas de atuação, por várias vezes já alertou o governo de Moçambique que este tipo de abusos, de excessos por parte das forças moçambicanas
podem levar a própria Total a ser levada a tribunal em França por grupos, por exemplo, por grupos ambientalistas, pelos amigos da terra, que têm uma postura muito crítica em relação à presença da Total em Cabo Delgado e na exploração de um combustível fóssil. Depois do FMI, Fernando Lima esteve uma última equipa do BAD, liderada por um dos seus vice-presidentes. A expectativa transmitida depois pelo ministro Max Tonela é que o BAD volte a dar dinheiro diretamente ao orçamento do Estado a partir de 2023. E ao regresso, Fernando Lima, um por um dos parceiros que apoiavam diretamente o Orçamento Geral do Estado, depois do escândalo das dívidas ocultas. Absolutamente, e nós já tínhamos dito isto, o acordo ou o anunciado acordo com o FMI, uma vez que ainda não foi posta a assinatura preto no branco, o acordo com o FMI é a tal luz verde para que os outros doadores e outras fontes de financiamento se abram a Moçambique, e é sobretudo também um argumento a favor da atual administração moçambicana, que vai enfrentar não só os desafios políticos do Congresso, da força partidária que dá corpo a este governo, como a toda a luta eleitoral que vai acontecer em 2024. Portanto, claramente que isto é, talvez o balão de oxigênio é uma expressão muito reducionista, mas é um encorajamento muito grande a esta administração, quando sabemos que esta administração enfrenta a oposição, ironicamente, não dos partidos da oposição, mas inclusivamente a partir de fações no seio desta própria formação política. Tanto o FMI como o BAD vêm com muito essa expressão de tem de haver transparência, não há cheques em branco. Bem, como dissemos, ou como eu disse anteriormente aqui, o FMI nem sequer tem posto açúcar ou embrulhado essa sua mensagem naquele papel daquele papel de celofane que muitas vezes vêm os chocolatinhos, ou seja, os rebuçados e os bombons. O FMI tem dito muito claramente que nada será como antes, ou seja, o escrutínio em relação aos dinheiros desembolsados vai ser muito mais agressivo. Moçambique estava no radar das desconfianças do FMI há muito tempo, e aquilo que aconteceu em 2016 foi apenas a gota que transbordou o copo, ou seja, não foi só por causa daquilo, é porque vinha de trás uma grande desconfiança, e essa desconfiança nunca tinha sido punida, vamos assim dizer, e, portanto, a questão das dívidas ocultas foi, pura e simplesmente, o transbordar do copo. Mas sabemos que não foram os abnegados jornalistas do Wall Street Journal que descobriram as dívidas ocultas. Claramente, todo aquele escândalo e os documentos do escândalo foram vazados para o Wall Street Journal para que isto deixasse de ser um problema de corredores e passasse a ser uma matéria de conhecimento público. Há pressões, Fernando Lima, estamos a fechar, há pressões para aumento dos preços de combustíveis para 10 meticais. Essa pressão vem por mais 10 meticais, essas pressões vêm da parte das gasolineiras. Fernando Lima, isto não é combustível para pneus arder e barricadas nas ruas, se não for gerido com pinças e cautelas esse processo? Absolutamente, Francisco. E o Governo está claramente à espera de um milagre. Quando eu digo milagre, significa o quê? Tem havido, nas últimas semanas, oscilações sensíveis nos preços dos combustíveis, para cima, para baixo, e os preços dos combustíveis e as partidas, as compras de combustível,
como se costuma dizer, não são acertadas daqui para aqui. Portanto, quando uma pessoa fala do preço do combustível hoje, não é para ser, esse combustível não é para ser comprado hoje, é para daqui a um mês. Portanto, aqueles países e aquelas empresas que têm disponibilidade podem comprar o combustível quando ele está mais barato e depois, inclusivamente, manipularem os preços quando o combustível estiver eventualmente mais alto. Aliás, sabemos e tomamos conhecimento que as próprias bombas de gasolina, neste caso em que o combustível não veio para baixo, mas foi para cima, no dia do anúncio, tentaram dizer que a bomba tinha esgotado para, inclusivamente, beneficiarem dos novos preços em alguns milhares de litros de gasolina que tinham nos seus depósitos. Isto para dizer o seguinte: não sabemos se os combustíveis vão continuar a subir ou vão continuar a descer. Isto também tem a ver com o Covid, mas o que é certo é que as companhias gasolineiras já põem o seu subsídio forçado aos preços, porque o governo demorou muito tempo a ajustar o novo preço. Há uma dívida de 120 milhões de dólares às gasolineiras. O governo vai ter que pagar este preço às gasolineiras. Sabemos quão penoso foi no passado fazer estes pagamentos. Sabemos que o Banco Central teve que intervir nesses pagamentos e, inclusivamente, das críticas do World Bank e do FMI em relação a esses subsídios aos combustíveis. Portanto, é importante que, eu diria quase, que o governo encontre uma fórmula mágica por forma a não repassar em efeito dominó estes aumentos de preços, porque a contrapartida é a convulsão social e a última coisa que o governo e a sociedade moçambicana precisam é de termos uma grande convulsão social, porque isto tem todos estes efeitos que estamos a assistir. Hoje é a gasolina, amanhã são os transportes, depois da manhã é o preço do pão e, portanto, quem paga a fatura mais elevada são as pessoas que têm o poder de compra mais baixo na nossa sociedade. E são essas, exatamente, porque não têm nada a perder, que estão disponíveis a enfrentar as balas de borracha, as balas reais, as detenções, os espancamentos e, portanto, podem pôr o fósforo no pneu e na barricada. Muito bem. Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos sobre os novos cenários da SADC para Cabo Delgado. Olhamos também para os comentários da senhora Graça Marcelo em relação às causas internas do conflito em Cabo Delgado. Vimos também sobre as pressões para o aumento dos preços dos combustíveis. Comentamos sobre o relatório dos Estados Unidos sobre os direitos humanos e também olhamos para a presença do Banco Africano para o Desenvolvimento em Maputo. Eu sou Francisco Carmona André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até de hoje a 7 dias.